Olá pessoal, sejam bem-vindos à Central do Enem. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Márcio de Matemática e a gente está iniciando esse segundo semestre com uma missão muito especial com cada um de vocês. Qual é a nossa ideia agora? É mais do que nunca focarmos nessa preparação, nessa reta de segundo semestre para o Enem. Então veja só, nessas aulas que nós vamos desenvolver a partir de agora, é importante que você tenha em mente, principalmente aquele aluno que está chegando agora, que nós já fizemos uma série de aulas no primeiro semestre. Para você ter uma ideia, na parte de matemática, nós já temos no nosso canal no YouTube toda a parte de conjuntos, toda a parte de função do primeiro grau e principalmente com exercícios e exemplos resolvidos. O que a gente quer dizer para você a respeito disso? É que, paralelamente a essas aulas que nós vamos desenvolver agora no segundo semestre, você deve procurar se basear nessas 10, 11 primeiras aulas que nós vimos no primeiro semestre, aonde a gente fez todo um estudo da parte inicial de conjuntos, relação e função. E por que isso é importante, turma? É justamente nessas aulas que nós desenhamos, que nós preparamos lá toda a nossa base para compreendermos as funções mais trabalhadas, ou melhor, as funções mais trabalhosas. Para você ter uma ideia, a partir dessa nossa primeira aula agora de agosto, nós vamos desenvolver a parte de função quadrática. Mas você só vai entender a função quadrática ou a função do segundo grau se você tiver o embasamento que foi feito nas nossas 10 primeiras aulas. Então a dica que eu dou para você que está chegando agora, ou até mesmo você que já vem acompanhando o nosso trabalho da Central na parte de matemática, vá lá no nosso canal do YouTube da Central do Enem. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição e procure com cuidado as 10 primeiras aulas do professor de matemática. Nós fizemos uma recomendação para os técnicos que estão encarregados em postar essas aulas no canal, que eles tomassem o cuidado de separar agora nesse segundo semestre as aulas por professor. Então, por exemplo, você ao se inscrever no canal do YouTube da Central do Enem, muito em breve você vai ter acesso às aulas de cada professor lá na playlist do canal. Então, a dica para você que está chegando agora é assista às nossas aulas do primeiro semestre. E no caso de matemática, que é uma disciplina extremamente importante, nós teremos aqui com você nesse canal 4 professores. Comigo, você vai estudar toda a parte de conjuntos, relações e funções, ok? O que nós vamos começar a estudar nesse segundo semestre? A parte de função. Eu sei que o momento é um momento difícil, é um momento realmente que nem professor, nem aluno tinha ainda vivido. Então, você precisa levar em consideração esses aspectos. Em alguns momentos, a gente vai se sentir um pouco perdido nos estudos, aí você para, dá uma relaxada, respira, procura te organizar e te planejar. Volto a dizer, sabemos que não está sendo fácil para ninguém. Então, o que a gente pede é que você tenha calma, que você tenha tranquilidade, que você acompanhe essas aulas, as nossas aulas nas plataformas digitais e que, acima de tudo, você tire o máximo de proveito possível. Tudo bem? Lembrem-se, nós teremos, além desse canal do YouTube, nós teremos a nossa plataforma, onde nós vamos trabalhar com 4 polos. E a gente espera que você tenha feito a sua inscrição nas salas que estão disponíveis em cada um dos polos. Para você ter uma ideia, nós temos 4 polos, em cada polo você tem 5 salas de aulas abertas. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição em um desses 4 polos, que você vai pesquisar lá na nossa página, e procure uma sala de aula em um horário que seja adequado para vocês. Tá bem? Então, a gente vai dar continuidade nesse nosso momento, a gente vai começar a, vamos dizer assim, fazer esse aquecimento para o segundo semestre e a gente espera, claro, que você aproveite o máximo possível, ok? Então, para aqueles que ainda não me conhecem, mais uma vez, eu sou o professor Márcio, de matemática. Nós vamos ter outros 3 professores, o professor Brasil, a professora Roseli e o professor Alexandre, cada um deles com uma determinada parte da matemática, ok? Então, aonde é que nós vamos começar mesmo? Nós vamos começar na função que é popularmente chamada de função do segundo grau.
tecnicamente falando, é a nossa chamada função quadrática. Vamos ver alguns conceitos iniciais nessa nossa primeira aula do segundo semestre e a gente espera que você vá aproveitando dentro do possível, ok? Então, o que é a função quadrática? Para a gente começar esse estudo, nós vamos primeiramente analisar esse tipo de função e mostrar que ela já existe no teu dia a dia. Olha esse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Nós temos aqui, observa só, um exemplo bem característico que é modelado, que é representado por uma função quadrática. Vamos analisar o movimento de uma bola ao ser chutada por um goleiro em um tiro de meta. A velocidade inicial desse chute do goleiro aí é de 72 km por hora, que transformando para metro por segundo e 20 metros por segundo. A gente já está aproveitando a física e mostrando como ela se encaixa com a matemática. Aqui a gente tem uma animação de um goleiro fazendo o chute, né? E a gente já imagina essa trajetória que a bola faz ao sair do pé dele, que é uma trajetória curva, né? É uma curvazinha que a gente vai ver depois. Essa curva recebe o nome de parábola, certo? Seguindo adiante, turma. Então, veja só. O que nós podemos pensar? A altura dessa bola vai variar em função do tempo. Vamos ver aqui como é que isso vai ocorrer pensando em uma tabela, certo? E aqui a gente já vai fazer algumas anotações. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a altura, certo? Está variando, ou seja, sofre uma variação, ela vai variar em função de quem? Do tempo. Turma, vocês lembram em aulas anteriores que eu falei do significado da palavra função na matemática? Na matemática, essa palavra função, ela é sinônimo de relação. Olha só a importância de você buscar as aulas lá do primeiro semestre. Então, na matemática, a palavra função, ela tem um significado de relação. E nesse nosso caso, é uma relação entre o espaço aqui, né, a distância percorrida, e quem? O tempo. Essa tabela nos mostra o seguinte, olha, no primeiro segundo, com aquela velocidade inicial lá de 20 metros por segundo, a altura atingida é 15 metros. No próximo segundo, ou seja, no segundo número 2, a altura já é de 20 metros. Depois de 3 segundos no movimento da bola, veja que a altura agora começa a diminuir, passa a ser 15. E no quarto e último segundo, a bola volta a tocar o gramado. A altura dela é 0. Tudo bem? Vamos continuar fazendo essa análise aqui para entender melhor esse tipo de função. Veja só, turma. Note, a bola ganha altura até 2 segundos e depois perde altura, chegando ao chão novamente no instante 4 segundos. Então, o que está acontecendo com a nossa bola é que ela ganha altura nos 2 primeiros segundos e depois, no último segundo, ou seja, após 4 segundos, ela volta a tocar no chão. É isso? Então, olha só. A função, olha a palavrinha novamente aqui, ó, a função que fornece a altura, nesse caso, em função do tempo, é dada por, olha só, essa expressãozinha aqui é uma expressão que você estuda lá na física, na parte de lançamento, oblíquo e até mesmo nas quedas livres, ok? Então, aliás, nos lançamentos verticais. Então, olha só, a altura, ou seja, o espaço percorrido é igual a 20t menos 5t ao quadrado. Isso aqui eu fui buscar lá da física, para quê? Para mostrar para você que essa parte de função quadrática, ela é aplicada lá no estudo da física. Então, às vezes você está na cinemática, estudando lá, né, assistindo uma aula de física, e você não consegue associar os conteúdos de função do segundo grau, ou função quadrática, com a física que você está ali naquele momento estudando. Vamos adiante, turma. Então, olha só. Quem foi o primeiro cara que percebeu essa relação de espaço e tempo envolvendo a função quadrática? Foi o Galileu. Então, Galileu provavelmente foi o primeiro a observar um objeto em queda livre, aqui eu estou falando de queda livre, que um objeto em queda livre percorre distâncias proporcionais ao quadrado do tempo decorrido. Então, olha só, o que
que o Galileu percebeu? Vamos pegar aqui novamente aqui uma outra tabela. O Galileu percebeu o seguinte: quando um objeto cai, por exemplo, vamos considerar aqui, ó, uma bolazinha aqui, uma bola de tênis sendo abandonada de uma determinada altura. Essa bola de tênis cai sobre a ação da gravidade até chegar aqui, por exemplo, no solo, ok? Pegando aqui mais uma vez um exemplo da física, tudo bem? Então, olha só, no primeiro segundo, em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo, a distância percorrida, que eu estou chamando aqui de h, é de 5 metros. Após 2 segundos, a distância, ou no segundo segundo, né, a distância percorrida já é de quanto? 20 metros. No terceiro segundo, a distância percorrida já é quanto? 45 metros. Só para você ter uma ideia prática do que eu estou falando. Então, olha só. Para t igual a 1 segundo, a distância ou a altura percorrida, lembre-se que a gravidade aqui, ó, lá da física, vale 10, né? Ficaria como? Ficaria 10 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, que é o instante, né? O tempo aqui, ó, 1, certo? Então, esta altura seria 10 dividido por 2 dá 5, e 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, essa distância percorrida seria de 5 metros. A mesma coisa aconteceria se você considerasse aqui, ó, o instante 2. Se você colocar aqui, ó, 2 ao quadrado aqui é 4, né? Aqui, 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 vezes 4, olha aqui, ó, vai dar 20. Da mesma forma vai acontecer se você substituir aqui o t igual a 3. Vai ficar 10 dividido por 2 aqui, ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. Aqui 3 ao quadrado dá 9. 5 vezes 9, 45. Beleza? Então a ideia aqui, turma, é você perceber aonde eu estou usando a função quadrática. Tá certo? Bem, então vamos agora falar da definição propriamente dita da função quadrática. Olha só, qual é a definição? Chama-se de função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função que eu vou chamar de f. Lembre-se que a palavra função significa relação, né? Então, qualquer função f dos reais nos reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Essa é a chamada forma geral da função do segundo grau, com os detalhezinhos. Com a, b e c, números reais, ou seja, esses caras bem aqui, ó, a, b, c, são números reais com uma particularidade. O coeficiente a, esse número a, que está bem aqui na frente, ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. E quais são as nomenclaturas de domínio, contradomínio e conjunto imagem? Mais uma vez eu insisto com vocês, essa noção de domínio, de contradomínio, de conjunto imagem, eu já falei em aulas anteriores lá no nosso canal do YouTube no primeiro semestre. Então, vá lá na nossa aula, se não me falha a memória, é a terceira ou quarta aula, onde a gente fala de domínio, contradomínio e conjunto imagem. No caso da função do segundo grau, domínio todos os reais, contradomínio todos os reais, e o conjunto imagem, olha só, é o conjunto formado por todas as ordenadas, ou seja, todos os valores de y, que representam imagem das abscissas x por meio da função. Pessoal, não te preocupa com isso aqui é uma formalidade que a gente acaba tendo que falar, mas que pouco vai ser usada nas questões Enem. Você vai observar que eu vou focar com vocês exclusivamente naquelas partes de função quadrática que nós vamos precisar para resolver as questões que caem no Enem, ok? Então, essa nomenclatura toda aqui, não te preocupa com isso, isso não vai ser usado na hora que nós formos resolver as questões, beleza? Forma geral, ax² mais bx mais c, isso a gente tem que lembrar, tudo bem? Turma, olha só, eu coloquei aqui para nós a identificação de coeficientes A, B e C da função quadrática.
Coloquei aqui um exemplo bem simples, x² menos 3x mais 5, ok? x² menos 3x mais 5 igual a zero. E vamos fazer o quê? Nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Não tem nenhum segredo aqui, olha. Pensando na forma geral da nossa função, a nossa função na sua forma geral é f de x igual a ax², observa que o a acompanha o x², mais bx, ou seja, o b acompanha o x, e o c é o termo independente. Tudo bem? Então aqui, olha, o a que não está aparecendo é o numeral 1, né? O 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então aqui o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 5. Certo? Então aqui é só para a gente desenferrujar um pouquinho, lembrar de como é que se identifica os coeficientes a, b e c. Então, o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale mais 5. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui para identificar a, b e c. Aqui, novamente, olha, o a é o 1, né? A vale 1. O b agora aqui, ó, mais 4. Certo? E o C, menos 3. Vou mexer aqui um pouquinho na ordem, nesse próximo exemplo, só para você perceber que esses valores de A, B e C, eles podem mudar de lugar. Observa, olha só isso aqui, ó, menos 2x. Então, veja que o cara que está casado com o x aqui, ó, é o menos 2. Então, quem é esse menos 2? Esse menos 2 é o valor de B, certo? Observa aqui, olha, mais 8x². Então, aqui o A vale 8, que é o cara que vem casado aqui com o x². E o C, que é o termo independente, aqui, ó, menos 4. Beleza? Então, fica logo ciente que essa ordem aí pode mudar um pouquinho, não tem problema nenhum. Só ajeitar aqui o C, menos 4. Tudo bem? E o último exemplo aqui, para identificar o A, o B e o C, novamente, observa aqui, olha, o B aqui é menos 3, veja que aqui não é x², é B, né? É apenas o x, então esse menos 3 é o valor de B. Aqui, olha, é onde aparece menos 6x². Então, o cara que vem casado com o x² é o valor de A, menos 6. E observa que não aparece valor para o termo independente C. Significa dizer, então, que esse C vale zero. Tudo bem? Então, aqui foi para a gente desenferrujar um pouquinho, para a gente entender essa ideia aí, né? Relembrar como identificar esses coeficientes A, B e C. Tá certo? Então, olha só, pessoal. Aqui a gente encerra essa nossa aula de hoje, esse nosso primeiro momento. Lembrando para vocês que é um momento diferente esse, é um momento que a gente tem que realmente se organizar e se planejar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula, nesse segundo semestre. Um muito obrigado a todos e até a próxima.